Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e dessa feita, esse lançamento que saiu esse mês, da editora Reflexão, Comentário Bíblico Arminiano, do Jason Wayne Kerrigan. Jason Wayne Kerrigan. Antes de falar do comentário, vamos falar um pouco sobre ele, o escritor. Ele é americano. Deixa eu mostrar aqui um pouco sobre ele. Ó, Jason Kerrigan foi criado como membro de uma igreja Assembleia de Deus, onde foi exposto às coisas de Deus. Apesar disso, ainda quando jovem, ele acabou sucumbindo aos caminhos do mundo e uma vida de pecado. Quando em 99 foi salvo e cheio do Espírito Santo em uma pequena igreja do movimento de santidade. O movimento de santidade é os movimentos Hollins, né? Igreja metodista. Foi ordenado ministro da igreja Full Gospel Holy Temple, Templo Sagrado do Evangelho, Evangelho Pleno, e também liderou um ministério na prisão perto de sua casa no Texas, onde ele e sua esposa há 15 anos vivem com suas 2 filhas. É também autor dos livros Restaurando o Cristo Bíblico e Explicando a Cruz, porque Jesus teve que morrer. Então ele é um pastor americano que é missionário também, né? Teólogo, e ele trabalha com pregando, expondo, ele dando palestra também sobre a teologia arminiana, e ele fez esse comentário, né? Compôs esse comentário para trazer à luz as ideias de vários teólogos sobre a interpretação ou interpretações de textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Aqui ele fala, comentário bíblico arminiano, comentários paralelos sobre centenas de textos das Escrituras comumente mal interpretados em nossos dias. E aqueles textos mais famosos, né, como Efésios 1, Romanos 9, Romanos 8 e outros textos que trabalham a predestinação calvinista, né, ele vai dar aqui mais uma ênfase, tá? E não é ele comentando os textos, ele vai pegar os textos aqui de Irineu de Leão, Armínio, Wesley, Adam Clarke, A.T. Robinson, entre outros teólogos, uma gama de teólogos, né, comentando os textos citados, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então, é um comentário maravilhoso para você que é arminiano ou para você também que é calvinista. É uma obra maravilhosa. Não é barata essa obra, é um pouco cara, e você vai encontrar essa obra na editora, no site da editora Reflexão, ok? Vamos lá. Abrindo essa obra aqui, ó. Primeira edição, maio de 2021, saiu agora, do forno. Vamos ver o que essa obra traz. Aqui traz a introdução da obra, tá? Introdução. Aqui é os autores, né, citados na obra. Todos os autores citados na obra. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele vai citar Henry Alford, Armínio, tá? Arnóbio, Atenágoras de Atenas, que foi um pai da igreja, a Epístola de Barnabé, Albert Barnes, John Bengel, o Benson, Cambridge, aqui o comentário do grego do Novo Testamento, Adam Clarke, esse é muito conhecido, tá? Comentários do texto bíblico, né? Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, Homilias Clementinas, Comodiano, Cipriano, Elicote, Hermas, Hipólito, Inácio, Irineu, Justino Marte, Kerrigan, Lactâncio, J.B. Lightfoot, esse é muito conhecido também, Batista, Martírio de Policarpo, Matetes, Maier, Andrew Murray, Nico, Orígenes,
ah, Policarpo, A.T. Robinson, Segunda Clemente, né, Epístola de Clemente, Tassiano, Teófilo, Vicente, John Wesley, Westcott e Weldon. Todos esses são citados aqui nessa obra, os comentários dele, ou deles, né? Então vamos pegar aqui, ó, você tem um conteúdo agora, que é a introdução. Aí você tem os textos comentados do Antigo Testamento. Você começa com uma introdução, autores, obras aqui citadas, né? Que foi os autores, na verdade, né? Os autores que eu mostrei para vocês agora. Aí você já começa os vários textos do Antigo Testamento comentados. Como aqui, ó, o texto de Gênesis 3:17, Gênesis 3:22, Gênesis 50:20. Desculpe aí pela tosse, que eu estou um pouco resfriado. Aí vem Êxodo, tá? Juízes, vários textos do Antigo Testamento comentados, tá? Vários textos do Antigo Testamento comentados. Então vamos pegar aqui um texto, ele vai até, deixa eu pegar aqui, ele vai até Daniel 11, aqui ó, Daniel 11 do 33 ao 35. O foco mesmo, que ele vai trabalhar bastantes textos, é no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, bastante textos. Mas vamos pegar aqui rapidamente um texto do Antigo Testamento para você ver os comentários, né? Deixa eu pegar aqui um texto. Crônicas, Salmo. Vou pegar um texto conhecido, rapaz. Ó, Isaías 53, versículos 5 e 6. Sobre o servo sofredor. Página 74. Aí você vem na página 74, tá? Página 74. Aqui, ó. Vai aparecer o texto grifado. Todos vão ser assim, tá? Texto grifado. Isaías 53, versículos 5 e 6. E quem comenta é Adam Clarke. Comenta o versículo 5. O castigo de nossa paz. O melhor, o castigo da nossa paz. Né? A outra parte, ele foi ferido. Quem comenta é o Eldon. Tá? E por aí vai. Então, vamos ver o que Adam Clarke fala aqui, ó. Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas antes, ó, olha só, todos os textos comentados vão estar grifados. Tá vendo aqui, ó? Grifados e começa, aí tem o nome do escritor, vai ter a exposição dele e no final da onde foi tirada a citação. Tá? Como aqui, ó. Deixa eu pegar Isaías 49:15, tá? Quem comenta é Kerrigan. Aí vem aqui, ó, comentando, tá? E no final aqui vai aparecer John Wesley, comentário sobre Isaías 49:3. Então sempre tem as fontes, né? E o Clarke fala assim, ó, Adam Clarke: o castigo de nossa paz, o castigo pelo qual nossa paz é efetuada, aqui eu citando o manuscrito, né? Adam Clarke era um erudito. E 6 edições tem a palavra plena, tá? E regularmente expressa que ele usa o hebraico, tá? Que é Shelomen, que significa nossa pacificação, aquilo pelo qual somos levados a um estado de paz a favor com Deus, de favor com Deus. O versículo 6, a iniquidade de todos nós. Aqui ele pega a palavra hebraica, né? Avon, iniquidade. Ler os intérpretes antigos, avonot, iniquidades, que é plural. E assim a vulgata latina, tá? E o Senhor, que é aqui a palavrinha ipgia, bor, fez encontrar nele as iniquidades de todos nós. Ele foi sujeito sobre o qual caíram todos os raios coletados no ponto focal. Esses raios de fogo que deveriam ter caído sobre toda a humanidade,
divergiram da justiça divina ao leste, oeste, norte e sul, foram desviados deles e convergiram para ele. Então o Senhor fez com que encontrassem nele o castigo devido às iniquidades de todos. Comentário do Clark. Aí tem um comentário aqui do Eldon, que é o versículo 5. Ele foi ferido, tanto corporalmente, muito esmagado, ou mentalmente, com o espírito quebrado. Gessênios o refere ao segundo em geral, para o primeiro, que talvez seja o verdadeiro sentido. O sofrimento, na maior parte, é externo, mas não sem um terrível sentimento interno. O sofredor morre sobre ele, embora um sofredor inocente não culpado. Na natureza do caso, então, é um sofrimento sem resistência, portanto, suportado voluntariamente. Ele foi esmagado, aplicado ao corpo, esmagado aplicadamente. Severa agonia interior está implícita. O castigo, o fardo de aflição, seja o que for, assumido para assegurar nossa reconciliação em paz. Aí vem os açoites, ou algo análogo a isso. O mais próximo de alcançar o significado aqui é supor marcas por golpes em sua pessoa de forma substitutiva recebida por ele e por nós. Em virtude disso, somos curados. O primeiro ato físico severo de sofrimento por parte de nosso Salvador foi o açoite que ele suportou antes de ser executado na cruz. A palavra açoites, então, deve ser um termo coletivo, representando o primeiro estágio de sua substituição, figurando o que ele sofreu até agora como nosso substituto, por suas pisaduras como um todo, isto é, por seus sofrimentos, considerados coletivamente, somos curados e reconciliados, salvos. Não é este o significado do segundo membro do paralelismo? Aí vem, eles continuam comentando. Então é muita coisa. Então eles trabalham assim. Tem textos bíblicos, tá? Aí o texto é destacado, como aqui, ó, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Né? Quem vai comentar? Kerrigan. Eu te conheci. Né? Aí ele vai falar assim, ó, a mesma palavra traduzida como conhecer em Jeremias 1:5 é usada em outro lugar para denotar a consciência de um evento, conhecer informações sobre um evento, saber o que alguém disse, etc. Tudo isso significa conhecer, que é a palavra yadar no hebraico. Em Jeremias 1:5 é que Deus conhecia Jeremias antes de trazê-lo à existência. Isso não é prova de que Deus tem um relacionamento pessoal, teve um relacionamento pessoal com Jeremias antes de ele existir. A palavra traduzida aqui como conheci, como acabamos de ver, não se aplica exclusivamente a relacionamentos pessoais recíprocos ou ao conhecimento do caráter de alguém, etc. Tais coisas não podiam se aplicar a Jeremias antes de ele ser formado. Não obstante, Jeremias descreve como Deus o conheceu experimentalmente depois que ele nasceu, dizendo: porém tu, ó Senhor, me conheces. Tu me viste e provaste o meu coração diante de ti. Esse tipo de conhecimento foi obtido vendo Jeremias e provando seu coração. Como Deus poderia ter provado seu coração antes de ser formado? A Escritura não apresenta a noção de Deus testando o coração dos homens antes de eles existirem. Pelo contrário, isso é algo que Deus faz em tempo real. Né? Interessante. E assim sucessivamente. Então são vários textos comentados. Né? Então você vê que é o Antigo Testamento. Há várias passagens do Antigo Testamento. Aí tem as citações de vários teólogos, né? Como aqui Wesley, Weldon, Wilcott, Kerrigan, e assim Ada Clark, e assim sucessivamente, tá certo? Tertuliano, até comentário de Tertuliano tem aqui. Tá? Vamos lá para o Novo Testamento. Vamos lá para o Novo Testamento, que começa aqui, ó. 95. O Novo Testamento está mais recheado, tá? Aqui começa, ó, o Novo Testamento. Ele já começa
comentando Mateus 5,32, está aqui a passagem de destaque. Quem comenta? Adam Clarke. Então, Adam Clarke vai comentar. A não ser por causa de fornicação. Aí ele vai comentar aqui. Depois, ele corta também, comenta. E qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Ali o Sermão do Monte, né? Ele comenta também. Aqui ele vai fazer uma citação do pastor de Hermas, né? Depois ele vem aqui pegando a Kerrigan sobre o divórcio. O que esse teólogo disse sobre o divórcio. 1 Coríntios 7, de 10 a 15. Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23. Kerrigan. Eu nunca vos conheci. Senhor, em teu nome curei, profetizei, expulsei demônios. Aí Kerrigan vai explicar aqui o versículo 23, essa expressão, eu nunca vos conheci. Segundo a carta de Clemente, né? Ele comenta também essa expressão. John Wesley, comentando também, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, tá? Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, aqui é o comentário de Wesley, tá? Não profetizamos, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, eu nunca vos conheci. Que o Wesley comentando. Depois o Eldon também comenta, tá? Aí vem Mateus 10, 22, Adam Clarke comentando. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Que é o martírio de Policarpo, volume, uma obra também, né? E assim sucessivamente. Mateus 11, do 21 a 24. Né? Jesus fala, se as obras aqui essas obras que eu estou fazendo aqui, fossem realizadas nas regiões de Ciro e de Sidom, muitas pessoas seriam sido arrependidas, seriam vindo ao arrependimento, né? Ou teriam vindo ao arrependimento. Aí o Kerrigan faz uma exposição aqui do versículo 1, em vários pontos, né? Vários pontos ele comenta aqui. Excelente, excelente. Continuar aqui, ó. Mateus 11, 25. E assim sucessivamente. Deixa eu prosseguir aqui, deixa eu correr um pouquinho aqui. Vamos para Romanos 9, né? Ou melhor, antes de Romanos 9, deixa eu pegar Efésios 1, que é o texto muito citado, né? Pelos calvinistas. Romanos 9, Efésios 1, Efésios 2, mortos em delitos e pecados. Deixa eu pegar aqui Efésios primeiro. Olha só. Efésios 1, de 4 a 7. Página 476. 476. Então você vem na página aqui, ó. 476. Aqui. Você vai ver a exposição. E quem expõe aqui é Jacó Armínio, né? Efésios 1, capítulo 1, de 4 a 7. Olha só. Está nas obras de Armínio, volume 2, página 226 e 227. Mas aqui ele dá uma explicação mais abrangente, né? Chamamos este decreto de predestinação. Em grego, plurismon, do verbo, aqui, ó, verbo grego que significa determinar, indicar, nomear ou decretar alguma coisa antes de passar a sua execução. Segundo essa noção geral, a predestinação geral, quando atribuída a Deus, será o seu decreto para a administração de todas as coisas. A predestinação, os religiosos atribuem usualmente o nome de providência. O costume é considerá-la em aspecto menos genérico
de modo que se refira a criaturas racionais que deverão ser salvas ou condenadas. Por exemplo, anjos e seres humanos. Ela é interpretada em um sentido mais rígido a respeito da predestinação dos homens e então é empregada normalmente de duas maneiras, pois às vezes se refere aos eleitos e aos rejeitados. Em outras ocasiões se limita apenas aos eleitos e tem então a reprovação ou censura como seu oposto, segundo este último significado, em que, em que, em que é quase constantemente empregada nas Escrituras, Romanos 8:29. Vamos abordar a predestinação. Aí vem Armínio falando. Palavras de Armínio, tá? A predestinação, portanto, com respeito à coisa propriamente dita, é o decreto do prazer de Deus em Cristo, pelo qual ele decidiu em si mesmo, desde toda a eternidade, justificar, adotar e dotar de vida eterna, para o louvor de sua própria graça gloriosa, os cristãos fiéis sobre os quais ele havia decidido conceder a fé. Apresentamos como decreto o tipo de predestinação que é chamado nas Escrituras, o propósito de Deus, né? O conselho de sua vontade. E esse decreto não é legal segundo o que está escrito. O homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas evangélico. E estas são as palavras que ele sustenta. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Esse decreto, portanto, é peremptório e irrevogável, porque a manifestação final de todo o conselho de Deus a respeito da nossa salvação está contida no Evangelho. Outra coisa aqui, ó. A causa desse decreto é Deus, segundo o que lhe compraz, o beneplácito da sua vontade. E Deus é realmente a causa possuindo o direito de determinar o que quiser, tanto a respeito dos homens como suas criaturas, e em especial como pecadores, como também a respeito das suas bênçãos, segundo o beneplácito de sua vontade, pela qual, estimulado consigo mesmo e em si mesmo, ele emitiu esse decreto. Então, aqui Armínio fazendo uma exposição da predestinação. Tá? Aí, ó, como a fundação desse decreto, colocamos a Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens, em quem o Pai se comprasse, em quem Deus reconciliou consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e a quem Deus fez pecado por nós, para que lhe fôssemos feitos justiça de Deus. Por esse intermédio seria trazida a justiça eterna, seria conquistada a adoção, seria obtido o espírito da graça e da fé, seria obtida a vida eterna e preparada toda a plenitude das bênçãos espirituais, cuja transmissão deve ser decretada pela predestinação. Interessante isso, né? Então, Armínio sobre a predestinação. Ainda aqui, ó, Adam Clarke comentando o versículo 4, né? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e tal. Conforme ele nos escolheu neles antes da fundação do mundo, né? Como ele decretou desde o início do mundo e manteve em vista desde o início do sistema religioso dos judeus, que frase às vezes significa, para trazer aos gentios o conhecimento deste glorioso estado de salvação por Jesus Cristo. Os judeus se consideravam um povo eleito e escolhido, e desejavam monopolizar todo o amor e beneficência divina. O apóstolo aqui mostra que Deus tinha os genitores tanto na contemplação de sua misericórdia e bondade, quanto tinha os judeus, e as bênçãos do Evangelho agora estão tão livremente dispensadas a eles. Eram a prova de que Deus havia escolhido e que o seu objetivo em dar-lhes o Evangelho era o mesmo que ele tinha em vista ao dar a lei aos judeus, isto é, para que sejam santos e sem culpa diante dele. E como seu objetivo era o mesmo em relação a ambos, eles deveriam considerar que, como ele os amava, eles deveriam amar uns aos outros. Deus proveu para cada um as mesmas bênçãos. Eles deveriam, portanto, né, ser santos, totalmente separados da terra e pecado, e consagrados a Deus, sem culpa, sem mancha, nem imperfeição, né,
Aí vem aqui ele explicando o versículo 5. Nos predestinou. Né? Como a doutrina da predestinação eterna produziu muita controvérsia no mundo cristão, pode ser necessário examinar o significado do termo para aqueles que o usam possam empregá-lo de acordo com o sentido que tem nos oráculos de Deus. Né? O verbo, aqui está o verbo grego, né? Predestinar, né? Eu defino término, limito, finalizo, né? Uma fronteira ou limite, que significa definir de antemão e circunscrever por certos limites ou fronteiras. E é originalmente um termo geográfico, mas também se aplica a qualquer coisa concluída, determinada ou demonstrada. Aqui a palavra é usada para apontar o propósito fixo ou pré-determinação de Deus de conceder aos gentios a bênção da adoção de filhos por Jesus Cristo, cuja adoção havia sido concedida antes ao povo judeu, e sem circuncisão ou qualquer outro rito mosaico, para admitir os gentios a todos os privilégios de sua igreja e povo. E o apóstolo assinala que tudo isso foi predeterminado por Deus, assim ele predeterminou os limites e os preceitos da terra que lhes deu, de acordo com a promessa feita a seus pais, que os judeus não tinham motivo para reclamar, pois Deus formou esse propósito antes de dar a lei, ou o chamou para fora do Egito, pois antes da fundação do mundo, e que, portanto, a conduta de Deus ao chamar os gentios agora, trazendo-os para a sua igreja e conferindo-lhes os dons e a graça do Espírito Santo, foi em busca de seu desígnio original. Né? Interessante o que Adam Clarke fala aqui, e ele prossegue, né? Ele prossegue. Só em Efésios aqui, ó. Só em Efésios. Deixa eu olhar para Efésios 2. Efésios 2. Deixa eu pegar Efésios 2 aqui. Ele faz a exposição do versículo, todo o capítulo 1, né? Aí você pega o Efésios 2 aqui, ó, de 1 a 4. Tá? Efésios 2, de 1 a 4. Ou melhor, de 1 a 10. Adam Clarke comentando. E vos vivificou. Este capítulo não deveria ter sido separado do anterior, com o qual está mais intimamente conectado. Assim como Cristo encheu todo o corpo de crentes cristãos com sua plenitude, assim ele lidou com os efésios convertidos, que antes estavam mortos em suas transgressões, né, em transgressões e mortos em pecados. A morte é frequentemente usada por todos os escritores em todas as nações para expressar um estado de extrema miséria. Os efésios, transgredindo e pecando, haviam se colocado em um estado de deplorável miséria, como acontecera com todas as nações pagãs, e tendo assim pecado contra Deus, foram condenados por eles, e podem ser considerados como mortos na lei, incapazes de realizar qualquer ato legal e sempre sujeitos à punição de morte que mereciam e que estavam prontas para ser infligidas a eles. Então, morto aqui em Efésios 2 significa separação, alienação de Deus. Paulo está usando aqui a palavra morte no sentido metafórico, para ilustrar a separação de Deus, né? Não conforme às vezes nos moldes calvinistas de interpretar esse texto. Morte é alienação, morte é separação, porque o pecado separou o homem de Deus. Por isso que ele fala, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, tal, tal, tal. Aí ele vai expondo aqui, vai fazendo a exposição de Efésios, né? Efésios 2, de 1 a 10. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu pegar Romanos agora, rapidamente. Tem várias passagens de Romanos aqui explicadas, mas deixa eu pegar o Romanos 9. Romanos 9. Romanos 9 é bem exaustivo, tá? Bem exaustivo, Romanos 9. Aqui, ó, Romanos 9, de 6 a 23. Quem começa comentando é Armínio. Armínio comenta aqui, ó, os versículos 6 e 23. Então ele começa aqui, vem aqui, ó,
aqui também, tá? Para Armínio, a expressão lá que aparece amei Jacó, aborreci Esaú, era não era Jacó o personagem, nem Esaú o personagem, mas os dois são representados pelas suas nações. Jacó, a nação de Israel, o povo eleito, e Esaú representa os edomitas, o povo rejeitado. Deus escolheu incondicionalmente a, a nação de Israel e não escolheu a nação dos edomitas. E Deus escolheu Jacó para que na vida de Jacó e nos seus 12 filhos se cumprisse as promessas que Deus fizera a Abraão. Armínio comenta aqui. Então a interpretação arminiana é muito boa também de Romanos 9, né? Aqui, ó. Só Armínio comentando. Bastante coisa, né? Olha só a exposição de Armínio. Terminando a exposição de Armínio, o Clarke, né? Adam Clarke comenta o versículo 6. Comenta também o 7, né? O 7 aqui, ó. O 8, comenta o 9, comenta o 10, o 11, né? Versículos 12 e 13. O mais velho servirá o mais jovem, né? Aí está Malaquias, né? Eu amei a Jacó, aborreci Esaú. São citadas pelo apóstolo para provar, de acordo com sua significação típica, que o propósito de Deus, de acordo à eleição, vale e permanecerá não das obras, mas daquele que chama, isto é, que o propósito de Deus, que é a base daquela eleição que ele faz entre os homens para a honra de ser a semente de Abraão, possa parecer permanecer imutável. Nele é exatamente o mesmo que declarou a Abraão, que essas palavras são usadas com um sentido nacional, em um sentido nacional da eleição de Israel, né? E não pessoal, palavra de Adam Clarke. É evidente a partir disso que, tomadas no último sentido, elas não são verdadeiras, pois Jacó nunca exerceu qualquer poder sobre Esaú. Então aqui está falando da proeminência da nação de Israel, que você não vê Esaú servindo Jacó, você não vê Jacó dominando literalmente Esaú, né? Nem Esaú jamais esteve sujeito a ele. Jacó, ao contrário, era bastante sujeito a Esaú e tinha muito medo dele. E primeiro por seus mensageiros e depois pessoalmente reconheceu seu irmão como seu senhor e ele mesmo como seu servo. E portanto parece que nem Esaú, nem Jacó, nem mesmo suas posteridades são trazidos aqui pelo apóstolo como exemplo de qualquer reprovação pessoal desde a eternidade. Então o texto não está falando de predestinação que os calvinistas falam, né? Jacó representa o povo eleito, os eleitos de Deus, desde a eternidade, e Esaú representa os réprobos. Não. Paulo está falando da nação de Israel. Reprovação pessoal desde a eternidade. Pois é muito certo que muitos, senão a maior parte da posteridade de Jacó, eram ímpios e rejeitados por Deus, e não é menos certo que alguns da posteridade de Esaú foram participantes da fé de seu pai Abraão. Destas premissas, o verdadeiro sentido das palavras imediatamente seguintes, eu amei a Jacó e aborreci Esaú, Malaquias capítulo 1, 2 e 3, aparece completamente, isto é, que o que ele já havia citado de Moisés a respeito das duas nações, denominado pelos nomes de seus respectivos chefes, Jacó e Esaú, era o mesmo em substância com o que foi falado muitos anos depois pelo profeta Malaquias. Os judeus ingratos tinham no tempo de Malaquias, em palavras ou em ações, em seus corações, contestado com Deus e exigiram dele onde ele os amava. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que tem nos amado? A isso o Senhor responde, não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia eu amei Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes de sua herança dejetos para os dragões do deserto, enquanto Edom diz, estamos empobrecidos, mas retornaremos e edificaremos os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu derrubarei, e eles o chamarão a fronteira da maldade, o povo contra quem o Senhor tem indignação para sempre, e os vossos olhos verão,
e vos direis: o Senhor será magnificado desde a fronteira de Israel. Né? Parece incontestavelmente, a partir dessas passagens, que o profeta não fala em absoluto da pessoa de Jacó ou Esaú, mas de suas respectivas posteridades, nações. Pois não foi Esaú em pessoa que disse: estamos empobrecidos, mas foi o seu povo, né, os edomitas. Nem foram suas montanhas, nem sua herança destruída. Agora, se o profeta não fala nem da pessoa de um, nem da pessoa do outro, mas somente de sua posteridade, então é evidente que o apóstolo fala deles da mesma maneira. Excelente comentário do Ana Clark, né? Excelente comentário do Ana Clark. E aqui ele continua a sua exposição. Então, Romanos 9 tem uma exposição gigantesca sobre essa questão da predestinação nos moldes arminianos, tá? Que é muito coerente, muito boa, assim também como os outros textos de Efésios, que eu citei aqui. Então é muito texto comentado, é um comentário maravilhoso, tanto para você que é arminiano, ou para você que é calvinista, né? Que quer conhecer mais os argumentos arminianos, essa obra vai te ajudar bastante. Depois eu posso fazer um segundo vídeo dessa obra, vocês vão decidir, né? Posso fazer o segundo vídeo dessa obra, dando mais detalhes e mais exposições dos textos aqui que vocês queiram saber. Tá certo? E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui no seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações, ok? Graça e paz mais uma vez. Até as próximas indicações e os próximos vídeos.